Está no ar uma madrugada de bênção. Que alegria poder entrar na sua casa. Peço licença para estar com você nesta madrugada, refletindo sobre a graça, sobre a bênção de Deus e principalmente neste tempo tão oportuno a nós, rezarmos pelas almas, rezarmos pelas pessoas que partiram do meio de nós, tudo em vista da vida eterna que nós também um dia contemplaremos. É preciso compreender toda esta mística que o Senhor nos envolve nesse pensamento todo próprio. Os antigos olhavam para a ressurreição, para a vida eterna, como algo que haveria de acontecer ainda um pouco distante, pois era preciso que o Messias encarnasse, viesse ao nosso meio e, estando em nosso meio, que ele assim elevasse para junto de Deus todos aqueles que ele lavou e alvejou, ou que foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. À medida que nós olhamos assim para o grande Messias que vem na espera do antigo Israel, do Antigo Testamento, do povo judeu em si, nós vamos contemplar então uma vinda de um Deus que vai libertar o seu povo novamente. E devolverá a esse povo na libertação agora essa verdadeira terra que não é aqui neste plano, mas num plano celestial, onde nós veremos verdadeiramente correr leite e mel, e esse que nos dará a salvação eterna, algo que não é apenas esse plano. Pensar na eternidade, para nós católicos então, começa por essa raiz. Nós já lembramos o fato. O Messias para nós, ele se encarnou. Jesus é o Yeshua, aquele ao qual nós esperávamos, e esperando nós contemplamos esta vinda. É Deus encarnado em nosso meio. Deus que se reduz à sua máxima condição e se faz um como nós. Neste ato, nós veremos da parte de Deus um estar em nosso meio primeiro para restaurar a face da terra, restabelecer povos, raças, línguas e nações. Por isso você verá Jesus Cristo constituindo aí os 12 apóstolos, relembrando as 12 tribos de Israel. No modo todo próprio, Jesus quer relembrar através de cada um desses que aquilo que as tribos tiveram como falha e limitação, agora deve ser refeito através dos apóstolos. E que o novo anúncio deve se expandir por toda a face da terra. E qual é esse anúncio? Primeiro, proclamar que o reino do céu está próximo ou está no meio de vós. E a partir dessa proclamação, também levar ao conhecimento de todos que este reino é um reino que se estabelece através de uma lógica simples: amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na compreensão do amor, então, vivendo essa máxima do amor, que se estabeleça um reino de justiça, de fraternidade e de paz, onde todos sejam um, onde não haja distinção, onde não haja acepção de pessoas. Por isso, o princípio para entrar nesse reino é o princípio da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu preciso me despojar daquilo que é da carne, aquilo que é da matéria, e assumir verdadeiramente aquilo que sou. Já não sois mais cidadãos da terra, mas sois cidadãos dos céus, ou cidadãos dos santos, como nos vai exortar a palavra. E se eu me porto como cidadão do céu, então, eu devo agora contemplar já essa participação na coroa celestial como santo, como incorruptível, como lavado e assinalado pelo sangue do Cordeiro, como aquele que é alvejado das falhas, das fraquezas e das limitações. Olhando assim, nós contemplamos então a primeira celebração que nos marca, ao 1º de novembro, que é a celebração de todos os santos, nos remetendo assim a esses que foram chamados como batizados, cristãos, inseridos nos sacramentos da fé, a serem santos como nosso Pai Celestial é santo. O princípio para a santidade nós encontraremos em Mateus 5 com a vivência de todas as bem-aventuranças, mas também encontraremos em Mateus 25 essa expressão bem clara, dizendo-nos quando encontramos no irmão, quando vemos naquele que é injustiçado, aquele que está preso, aquele que passa fome, ali nós encontramos o semblante de Deus, a semelhança do próprio Deus que vem encontrar-se conosco, no estrangeiro, no órfão, na viúva, em todos os que sofrem,
Nós, à medida que encontramos assim esta expressão de Deus em nosso meio e procuramos mudar e atender a este, olhar para este como aquele samaritano que estava ao caminho jogado e eis que tantos passam e preocupados com as suas ritualidades, preocupados com os seus costumes habituais, esquecem de estender as mãos àquele que ali está caído. Quando eu compreendo então que a minha salvação, para ela acontecer verdadeiramente, para que eu alcance esta santidade que vem da parte de Deus, eu preciso olhar para mim, mas também agora me voltar ao encontro com o outro. E no encontro com o outro, verdadeiramente descobrirei esta imagem e semelhança de Deus que existe em cada um de nós. E aqui está a grande beleza nossa, quando nós podemos assim ver o outro como um espelho em nós. Apesar que poucos, talvez, no caminho da fé queiram fazer desta forma. Parece-nos mais fácil olhar para o outro e ver no outro a oposição, ver no outro a contradição, ver no outro aquele que está, fora do plano de salvação que eu estou. Por isso nós percebemos muitas vezes no homem e na mulher religiosa ou religioso, eles normalmente se colocam acima de todos, se colocam melhor do que todos, se colocam numa acepção tamanha. Está certo que ser cristão é ser separado, não é estar mais no rol dos comuns. Mas concorde eu e concorde você que para que eu alcance a minha salvação, eu tenho que olhar para os comuns e trazê-los também para este encontro. Não de uma forma forçada, nem obrigada, porque nós não somos mais escravos, nós não somos servos apenas, nós somos amigos de Deus, nós somos da família de Deus, nós somos tratados como filhos adotivos de Deus. E desta maneira, então, a cada um que encontramos no caminho, devemos tratar como este que também é chamado a ser filho, herdeiro, mesmo que tenha percorrido caminhos diversos, tenha caído por várias vezes nesse caminho, tenha percorrido a limiares que não são os meus e nem os seus. Porém, aqui cabe-nos bem claro trazer este irmão, esta irmã ao encontro da casa do Pai, como o que nós vamos ver em Lucas 15, esta cena do filho pródigo, que depois de descobrir que os porcos estão vivendo melhor do que ele, em que tudo o que ele fez o levou a uma ruína total, ruína essa de impureza, ruína essa de distância da graça, distância da bênção, retorna à casa do Pai e percebe que neste retorno o Pai continua sempre esperando o filho teu e principalmente garantindo a ele a mesma herança, a mesma promessa. Aí está a beleza de buscarmos esta santidade, de saber que Deus não nos olha pelos nossos pecados, nem pelas nossas faltas, porque Ele não quer o pecado, Ele quer o pecador. Deus não quer a doença em si, Ele quer o enfermo, para que este seja curado, para que este seja restaurado, para que este seja liberto pela autoridade do vosso santo nome. E assim então, como o próprio Jesus, quando ora sobre o túmulo de Lázaro, também ore sobre os túmulos diversos que se edificam em nossas vidas. O Senhor quer rolar a pedra que nos impede de sermos livres, quer desatar as faixas que nos envolvem e nos fazem viver esta morte, ainda nesta condição existencial, material. O Senhor quer nos elevar a uma salvação. Mas esta salvação, eu e você precisamos compreendê-la não só como algo que vai acontecer só lá no dia que a gente morrer, mas eu preciso estar vivendo ela dia após dia. Por isso, irmãos e irmãs, sabiamente a igreja nos propõe de um hábito que se vem aí desde o século IV, os cristãos já celebram pelos fiéis defuntos, já relembram os irmãos que partiram desta vida, porém, só lá pelo século IX nós veremos formulado mesmo como uma obrigação pelo Papa Silvestre II, que nos colocará como uma proposta e primeira de que seja celebrado em um determinado dia obrigatório em intenção daqueles que partiram. Na intenção bem clara de pensarmos sempre, primeiro, que todos os santos é o chamado que nós temos por excelência. Ser batizado é ser chamado à santidade, é ser chamado à eternidade junto de Deus. Não é ser qualquer um, mas é ser verdadeiramente tratado
como filho e como filha de Deus. A partir do momento que eu vivo o meu batismo, eu vivo esse propósito de santificação da pessoa humana. É belo isso, porque nós começamos a compreender o humano que se torna divino, sendo que o divino, para nos fazer tudo isso, ele se fez humano, ele se fez um como eu, como você, para nos dar a verdadeira salvação, e uma salvação que será agora algo mais belo do que pode existir em todos os planos que nós podemos contemplar. Salvação eterna. Não ficaremos aqui para semente, não ficaremos aqui, meu irmão, nem minha irmã, o tempo que nós queremos, nós ficaremos aqui o tempo que o Senhor determinar, o tempo do cumprimento de nossa missão. Cumprida a minha, a sua missão, nós retornaremos à casa do Pai. E de lá, então, agora, nós ocuparemos as moradas que o Pai preparou para todos nós. Nos remete ao Apocalipse dizendo, somos chamados a fazer parte daquela grande procissão dos 144 mil, que não necessariamente quer expressar para nós que só 144 mil pessoas serão salvas, mas sim quer representar que todos aqueles que se deixam lavar e alvejar pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que se deixam assinalar pelo próprio Cristo e assumem o sangue de Cristo como teu sangue, assumem a cruz de Cristo também como a tua cruz, como a tua caminhada, e tomando a sua cruz, buscam fazer o que? A vontade do Senhor. Não apenas dizendo Senhor, Senhor, mas fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, nosso Deus. Vivendo em plenitude o ensinamento do Pai. E à medida que assim nós vivemos, à medida que assim nós o somos, nós passamos agora não a viver como qualquer um, mas vivemos agora como cidadão do céu. Habitamos já aqui na terra essa grande morada que Deus preparou para nós. Eu sei que parece-nos difícil compreender assim, pois às vezes até quando eu digo que eu minha santa ou meu santo, você acredita que tem gente que me diz, não padre, eu não sou santo ainda. Não, pelo amor de Deus, não me chame assim. Nós deveríamos nos portar pelo menos dessa forma, deveríamos compreender que nós não fomos chamados para outra coisa que senão ser santo. E compreendendo tudo isso na dimensão da morte, eu preciso também morrer todos os dias, morrer todos os instantes, para que eu possa assumir esta vida eterna, para que eu possa assumir esta santidade que vem de Deus e que quer me levar a viver ao lado do Senhor eternamente. Para isso acontecer, eu tenho que ir me desapegando nesta vida de tudo que é da carne e assumindo a condição do Espírito. Vou deixando aquilo que é do humano, vou deixando aquilo que é da precariedade humana, aquilo que é do pecado capital, é o orgulho, é a soberba, é a minha ganância, a minha avareza, tantos males que nos cercam dia após dia, e vou assumindo agora então essa condição daquele que quer viver os dons do Espírito, quer viver o estado da graça, quer estar nos mandamentos do Senhor, quer andar livremente na presença de Deus como aquele que faz sempre a sua vontade. E é assim que nós somos chamados a ser. Por isso hoje nós relembramos também neste encontro de todos os nossos entes queridos, pessoas que passaram em nossa vida, pessoas que nos ensinaram, que com o seu testemunho de vida nos remetem a esse encontro verdadeiro com Deus. Uma coisa que abro parênteses para mostrar nesse momento é o fato de que é interessante quando vamos a um sepultamento ou a um momento de um velório, por mais que olhemos ali a dor, da tristeza dos familiares, as lágrimas que saem de todos esses, porque o ente querido parte ao encontro com o Pai, lembramos da conversa que existe em todos esses bastidores de um velório. Ninguém diz que aquele que foi ou que está ali ao caixão, velado, foi uma pessoa ruim ou teve falhas. Nós conseguimos nessa hora lembrar tantas coisas boas uns dos outros e ressaltando essas coisas boas, acabamos fazendo daquele que ali está muitas vezes já um santo. A lágrima que rola de muitos de nós, de uma expressão de uma saudade tão profunda, de ensinamentos, de vivência, de partilhas, cotidianas. Lembramos até das broncas, das chamadas de atenção, dependendo de quem ali está, com um certo saudosismo e uma alegria interior e uma tristeza ao mesmo tempo, porque não o terei mais neste plano, podendo fazer isto comigo.